Olá, pessoal. A gente começa hoje mais um Anestesia de Valor, entrevistando um ícone da anestesia brasileira, Dr. Jorge Preto, um cara que eu admiro e tenho uma amizade há muito tempo, empreendedor também. E a gente vai falar aqui no Anestesia de Valor sobre a Semana da Saúde na jornada cirúrgica dos pacientes, o quanto isso importa. A gente sabe que importa, né, Jorge? A gente trabalha numa saúde terciária, intra-hospitalar, que às vezes o mercado não enxerga muito, mas 60% dos pacientes internados no hospital são cirúrgicos, né? A gente sabe que a cirurgia é um investimento emocional, de tempo, de perspectivas, envolve a família inteira. A gente vê uma ponta da cirurgia. Acho que nós, anestesistas, a gente está acostumado a ver aquele momento crítico, técnico crítico da anestesia, mas na verdade a gente aprende a ver que a cirurgia é todo um processo que envolve vários tempos, vários momentos. A gente vai falar sobre isso. Eu fico até constrangido de pedir para você se apresentar, porque quem não te conhece no Brasil ou não está morando aqui ou não faz anestesia, tá? Mas te apresenta aí, Jorge, fala pra gente aí. Então, cara, é um prazer estar aqui no Anestesia de Valor, né? A gente já se conhece há bastante tempo, tem uma carreira já grande aí na anestesia, né? Tem um doutorado em anestesiologia na Faculdade de Medicina da USP, tem o TSA, foi por 8 anos na diretoria da SAESC, né? Da Regional Santa Catarina. Sou coordenador da residência, preceptor responsável aqui da residência, tenho uma vinculação acadêmica, científica bem extensa, e aquela veia empreendedora que quando o cara tem, ele não consegue se desvencilhar, né, cara? Tentando falar sobre informação, sobre transformação digital, sobre a importância dos dados na anestesia, que quando a gente começou a olhar isso lá atrás, a gente já tinha esse valor, já tinha essa visão, que agora o mercado está mais consciente disso, e a gente está munido de ferramentas para trazer isso para a realidade do anestesista, do gestor do hospital, colocando o anestesista num ponto central, né? Você mesmo falou que a maioria dos pacientes são cirúrgicos, o que faz com que as nossas instituições de saúde sejam essencialmente cirúrgicas, né? E o pessoal fala muito assim, o anestesista está lá no olho do furacão. Eu falo, não, cara, a gente está no topo da montanha, entendeu? Porque tem todo um preparo, bem que você falou, é um preparo. Então, se começa lá na indicação cirúrgica. Então, às vezes, quando o pessoal fala de jornada cirúrgica do paciente, eles imaginam que é quando o paciente entra no hospital para fazer cirurgia. Só que a jornada do paciente é muito mais do que isso. Então, ela não começa na entrada do hospital e acaba na saída do hospital. Ela começa na indicação cirúrgica, e daí nós vamos fazer todo o preparo, a orientação desse paciente, as interconsultas, pedir exames, avaliar, fazer toda a orientação, o preparo para que ele chegue no seu melhor estado possível na cirurgia. E daí ele vai internar, nós vamos fazer uma preparação mais importante dele ali dentro do hospital, no pré-op imediato. Depois nós vamos sim estar no ato anestésico cirúrgico, que é o momento de maior impacto na saúde desse paciente. Então, o momento primordial, principal, de maior atenção, que tem maior impacto em melhores ou piores desfechos desse paciente. Depois nós vamos acordar esse paciente, ele vai ter a sua reabilitação, sua recuperação imediata, que é o pós-op imediato, mas a jornada dele acaba quando ele está reabilitado. Isso vai acontecer em casa. Então, a jornada do paciente começa na indicação cirúrgica e acaba no final da sua reabilitação funcional. E a gente tem que colocar a nossa visão de dados, de gerenciamento durante todo esse período. E aí sim, relacionar com os custos, aí nós vamos ter a equação de valor da jornada anestésica cirúrgica desse paciente. Perfeito, perfeito. Várias coisas para discutir sobre isso aí, vários conceitos novos, né? Mas vamos falar Sim. um pouquinho antes das coisas mais simples, tá? Eu acho que um dos grandes problemas, um dos grandes desafios, não vou usar o termo problema, um dos grandes desafios da anestesia, quando a gente conversa do ponto de vista de gestão e tal, é justamente a percepção do paciente do o que é o anestesiologista. A gente fala muito isso, falava, talvez antes da pandemia fosse mais comum, né, que os pacientes perguntavam para a gente na mesa cirúrgica
se o médico, se anestesista também era médico, né? Você já escutou essa pergunta, todo mundo, e a gente brinca, diz que não, e faz uma brincadeira, porque aquela hora ali não é a hora de ficar entregando pose, né? Aquela hora ali é a hora justamente de montar uma relação e fazer com que a indução anestésica seja tranquila. Mas esse desafio de ter que aparecer para o paciente, ter que ter contato com o paciente, não é justamente por a gente não enxergar que o procedimento cirúrgico é uma jornada, né? Nós dois falamos da jornada dos dados há muito tempo, a jornada cirúrgica, a jornada do paciente, mesmo a gente entendendo que o perioperatório eram, né, 3 tempos, agora está migrando para 5 tempos, com toda a razão, e talvez até mais, mas eram 3 tempos. A gente, mesmo sabendo que o perioperatório seriam 3 tempos, a gente não entende, ou não compreende, ou não se envolve. Eu acho que compreende sim, tá? E aí que é o gap, e aí que é a pegada da anestesia de valor. Mostrar onde é que está aquela pequena diferençazinha, aquele pequeno gapzinho, aquele pequeno hiato que a gente não preenche e que não nos agrega valor. Eu acho que nesse caso, nesse papo aí que você começou muito bem, é justamente ter a compreensão, o entendimento que realmente existe uma jornada para o paciente fazer uma cirurgia, mas não se conectar com ela. Não se conectar com ela, tá? Até saber que ela existe, mas não se conectar com ela. E aí a gente fica só no momento da indução, tá? Talvez no pré, né? E não vem me dizer que tá no pós, não, porque para fazer visita na RPA tá difícil, tá? Mesmo com a regulamentação já tendo 2 anos, tá difícil, tá? Quem olha os dados enxerga isso, né? E nós estamos falando ainda de mais 2 tempos, então a gente está falando de um perioperatório, de uma jornada que não é só o paciente de camisola na cadeira de rodas chegando na porta do centro cirúrgico. Não é só isso, né? Não é aí a jornada do paciente. A jornada do paciente começou quando ele teve que pegar, combinar com a família quem ia ficar o dia inteiro no hospital acompanhando, entendeu? Começou lá na indicação da cirurgia, nas dúvidas, né? Nos medos que tem lá no começo, antes de conversar com qualquer um, só quando recebe a notícia, que é uma notícia que eu digo que é o ápice do problema de saúde das pessoas, que não teve mais jeito, não tem mais jeito, tem que operar. Né? A gente escuta isso também. Já benzeu, já foi no farmacêutico, já deu pirueta, sabe? Mas não tem jeito. Tem que operar. A mãe vai ter que operar, o pai tem que operar, eu tenho que fazer uma cirurgia. Nesse momento, então, começa uma jornada cirúrgica que é um calvário mesmo, é um momento de estresse, é um momento de delicadeza, e que eu conheço o Jorge, sempre nos emociona muito. E a gente tem que agir nisso, a gente tem que transformar essa jornada numa coisa melhor, melhor. Vamos falar um pouquinho dessa jornada agora, Jorge. Eu considero essa jornada com 5 tempos. O perioperatório, no meu conceito, não é de 3 tempos. Não é pré, trans e pós. Né? É lá antes, é um pré-hospitalar, um pré-anestésico, um transoperatório, um pós-imediato e um pós-tardio. Exato. Qual é a tua percepção sobre isso? Como é que você enxerga esses tempos? E é exatamente isso que é o papo sobre anestesia de valor. Quando você está desconectado de todo dessa jornada, de todo esse caminho que o paciente tem, você está oferecendo um trabalho momentâneo. Você está oferecendo uma resolução de um problema que sem a visão global de todo esse percurso que o paciente faz. E, sem dúvida nenhuma, a jornada envolve 5 tempos. É um pré-ambulatorial, onde você vai fazer no consultório com esse paciente, antes dele estar no hospital, onde você vai acolher as dúvidas, vai orientar, você vai preparar esse paciente. Aí você vai ter aquele pré-imediato, aquela avaliação pré-indução, aquele momento da medicação pré-anestésica, daquela conversa enquanto o paciente ali está na eminência de ir para a sala de cirurgia. Esse é um segundo tempo. O terceiro tempo é o ato anestésico cirúrgico em si, que se dá dentro da sala de cirurgia. Depois você tem um quarto tempo, que é a sala de recuperação, que é aquele pós-op imediato, que é onde a gente vê que assim,
os anestesistas que se preocupam com a sala de recuperação, eles já estão num patamar melhor, já tem uma visão um pouco mais ampliada. Só que a grande pegada do valor é que você tem que ver o desfecho final, você tem que olhar o resultado final. Porque senão você não consegue falar de valor. Porque aí a reabilitação do paciente, a gente fala, não é ele retornar, né? A reabilitação, porque às vezes numa cirurgia oncológica o paciente não tem uma reabilitação exatamente de como ele estava anterior, numa cirurgia maior. Mas uma reabilitação de uma cirurgia de pequeno porte, no outro dia o paciente tem que estar 100% íntegro, realizando as suas funções na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E eu tenho que medir isso. Porque se eu não conseguir entregar isso para o paciente, que é a promessa que a gente faz lá no início, você diz, não, você vai lá fazer um procedimento que é de baixa complexidade, que você precisa fazer, e um dia depois você vai estar realizando as suas atividades normalmente. A gente tem que medir isso, porque se a gente não medir, o valor é a percepção também do que importa para o paciente. E aí a gente tem vários conceitos, que não é só desfecho. Nós, como técnicos anestesistas, estamos muito olhando o desfecho. Só que a instituição onde o paciente é um cliente, onde você precisa atender demandas do paciente, ele quer ser bem atendido, ele quer ter suas dúvidas tiradas, ele quer se reabilitar, ele quer ter uma boa experiência como um todo. E a gente precisa medir tudo isso e relacionar com o que a gente fez no pré e no trans, e aí sim nós vamos falar de valor. Se a gente não olhar depois que o paciente sai do hospital, nós não conseguimos falar de valor. Então, esse é a grande dificuldade. A gente já tem dificuldade de trabalhar com dados dentro do hospital. Quando você pega os dados do pré-ambulatorial e do pós, depois que o paciente vai para casa, nós temos um enorme trabalho para fazer, para a gente conseguir captar dados confiáveis desse momento e relacionar com o nosso transoperatório, colocar tudo isso numa equação para falar de valor. Não tem como a gente não falar de custo, só que você fazer algo de alto custo que não melhora esses resultados de valor para o paciente, não é sustentável. E você focar só em economia no hospital e prejudicar desfechos, prejudicar a experiência do paciente, também não é justificável. Então, para a gente falar de valor, a gente tem que olhar esses 5 passos com dados confiáveis e analisáveis e relacionar isso aí tudo com o custo para a gente ter um tratamento efetivo que traga valor para o paciente, para a instituição e para a equipe como um todo. Esse é o objetivo final. E essa é a visão que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que se conectar com isso tudo, porque é isso que vai fazer sentido e é isso que vai fazer a manutenção e a sustentabilidade das operações em saúde. O ecossistema da saúde está olhando para isso, nós estamos olhando para isso, e os nossos colegas têm que acordar, né, olhar isso também. Já tem vários que estão com essa visão, mas é esse tipo de olhar que a gente precisa trazer para a nossa especialidade como um todo. A maioria das pessoas tem que estar olhando para isso. Perfeito, cara. Aí nesse contexto, existem 2 pontos que eu venho trabalhando, estudando, e que a gente, a partir de um certo ponto, consegue consolidar um ponto de vista e passa a defender ele, tá? Uma das coisas, vamos falar quando a gente fala de valor, né? O VBHC, o Value Based Healthcare, já virou clichê. Eu já convidei gente de consultorias para palestrar no Anestesia 5.0 e o cara falou, eu falo sobre tudo, menos sobre VBHC, tá? Não me pergunte sobre isso, por quê? Porque foi muito palco, muita gente criando fórmulas e equações, e nós médicos, sem querer muito interesse em relação a isso, sem se conectar com isso, nós anestesistas, começamos a repetir de forma danosa dentro do centro cirúrgico que valor é o gestor querendo cortar custo. Como se a fórmula de valor, né, a equação que foi desenhada para ser ilustrativa e de repente virou o significado, né, do valor, ela fosse uma equação matemática mesmo, né? E mesmo se a gente olhar por essa ótica, não é uma simples divisão
de entrega sobre custo. Tá? Não é isso, não. Tá? Não é isso. O custo é o denominador da fórmula, tá? Mas no numerador é qualidade, acesso, né? Insumos, ou seja, tem mais coisas. Então, o que nós, ao repetir parte do diálogo de maneira errática dentro do centro cirúrgico, não nos conectamos, é justamente que se você aumentar a qualidade da entrega, você pode até aumentar o custo, porque vai aumentar o valor. Se você aumentar o acesso ao tratamento, você pode aumentar um pouco o custo, mas o valor também vai estar aumentado, né? A percepção de valor e tal. Então, a parte técnica, acho que nos falta, como anestesistas, um entendimento, uma compreensão de que, na verdade, essa forma de valor é a melhor experiência do usuário pelo custo mais racional possível. E aí, quando você pega a experiência do usuário, você granula, você desdobra, o nosso amigo Luiz Bolognese adora esse termo, granula. Você granula, você desdobra, né, a fórmula, e aí, nessa experiência do usuário, nessa granulação, tem lá acesso, qualidade, atendimento, várias coisas que você pode aumentar sem nem mexer no custo, ou até diminuir o custo e ter um aumento da entrega de valor. Isso pelo ponto de vista palco, nem vou dizer técnico, tá? Pelo ponto de vista palco do PowerPoint, que a gente vê aí um monte de gente especialista. Mas eu comecei a me preocupar muito, porque quando você vai para dados, você começa a ter uma visão um pouquinho diferente da realidade. Eu comecei a me preocupar e começar a tentar entender qual é a percepção de valor do paciente, o que é valor para ele. Tá? E aí varia em especialidades, o leque se abre mais ainda. Mas, na verdade, o que eu percebi, Giorgio, é que o valor para o paciente começa a funilar, para nós anestesistas, ele é sempre o mesmo. Eu quero a minha saúde o melhor possível e voltar para casa o mais rápido possível. Se você perguntar sempre a 100 pacientes dentro da mesa cirúrgica, o que você quer agora? Eu quero não ver nada, não sentir nada e sair daí, vou resolver meu problema e voltar para casa o mais rápido possível. O valor do paciente ele não é elucubrado, cheio de coisas, barroco. Ele não é barroco, ele é muito simples. Ele é cartesiano, ele é flat, o valor para o paciente. Eu quero não sentir nada, não ver nada, resolver meu problema e voltar para casa o mais rápido possível. É isso que um paciente cirúrgico quer. Por que isso é importante? Por que essa percepção de valor do ponto de vista do paciente é importante? Porque você só consegue fazer isso, Jorge, só consegue fazer isso se você tiver performance. E performance é um indicador que é sempre positivo, não tem performance negativa. Então você só tem performance se você tiver qualidade. Não existe uma instituição que diga que tenha performance, mas não tem qualidade. Ou que diga que tem qualidade, mas a performance não é boa. Não faz sentido. Sim. E do ponto de vista da estatística dos dados, existem 3 maneiras de trabalhar dados. Eu falo isso direto, inclusive aqui na anestesia de valor. Existe a auditoria, a investigação e a qualidade. E a qualidade é a análise de indicadores, acompanhamento, não análise, acompanhamento de indicadores construído através de dados. Tá? Então você mede lá quantos anestesistas estão lavando a mão antes da hack, descobre que é 80%, aí faz uma educação continuada, aí mede de novo, né? E aí você vai vendo a progressão da evolução da qualidade acompanhando o indicador. Se você botar na ordem correta agora, é o seguinte: dados constroem indicadores que, acompanhados, promovem qualidade, que certificam performance, que entregam valor. Então, sem dado não tem valor. Exatamente. Sem dado não tem valor. Tá? Isso é algo que faz 10 anos que a gente fala isso, que assim, sem ter os dados não adianta. Mas eu tenho protocolo, mas eu tenho protocolo disso, protocolo daquilo, protocolo daquilo. Você sabe se estão seguindo o protocolo? Você sabe quantos protocolos começaram, mas não terminaram adequadamente? Você sabe qual é o efeito? Não sei, a gente só fez o protocolo. Eu acho que você fez um bom pedaço do caminho. Sim. Mas tem muito ainda a ser feito. Precisa de dados. E nessa questão, a gente voltou muito, porque a gente sabe que quando você tem muita variabilidade de cuidado, ou seja, variabilidade de condutas, o resultado da instituição é pior. Não se sabe exatamente por quê, mas quando tem variabilidade, o resultado é pior. Posso sugerir o porquê? Posso sugerir o porquê? É. Posso?
que tem gente fazendo coisa muito boa e tem gente fazendo coisa muito ruim. Exato. E Por o isso que é ruim, variabilidade. entendeu? Mas assim, não é só. A gente tem que entender a variabilidade do cuidado. Desculpa te interromper, mas isso é interessante também, porque é valor, né? É valor agregado. Sim, isso é valor. A gente tem que entender a variabilidade do cuidado, não é o cara que gosta do azul e o que gosta do vermelho e os dois estão ali, não. Entendeu? É um cara que está fazendo a coisa boa e outro que está puxando todo o desempenho da instituição para baixo, ou do time, ou do grupo para baixo, entendeu? Porque basta ter uma maçã estragada na caixa para acabar contaminando a caixa inteira, entendeu? Então, assim, ó, a variabilidade do cuidado, ela não é só as diferenças de opções de técnica, porque eu tenho certeza que a anestesia, talvez, que tu faça, não é exatamente igual à minha. E isso é o bacana da anestesia. Eu falo que é igual a cozinhar. Existem várias maneiras de fazer uma feijoada, e muitas delas são ótimas, são maravilhosas. A anestesia a gente sabe que é igual, tá? Exato. Mas acontece que tem gente que queima o feijão, né? E aí, meu amigo, leva todo o almoço por água abaixo, toda a cozinha abaixo com isso. A variabilidade do cuidado é uma coisa a gente tem que prestar atenção. E qual foi a solução para isso? Vamos criar protocolo. Só que aí eu criei dezenas de protocolos para acreditação nacional, internacional, nos hospitais que eu trabalho, e muitos desses protocolos estão na gaveta. E eles saem de lá na semana da acreditação. Então a gente não implanta protocolos, tá? A gente cria eles para dizer que estão prontos. A gente não acompanha os indicadores, que fazer um protocolo não ter um indicador, não acompanhar, não adianta nada. E te digo outra coisa ainda, que é muito comum. A gente cria protocolos porque dizem que a gente tem que fazer, e se a gente medisse o resultado, a gente ia ver que o nosso indicador já era ótimo, não precisava nem gastar tempo e energia fazendo protocolo. Vou dizer, por exemplo, que aconteceu, assim, aí era um indicador que a gente acompanhava antes da acreditação, nossa incidência de cefaleia pós-hack era muito, muito baixa. Cara, para que você precisa fazer um protocolo para isso? Mede primeiro. Se você está dentro de um padrão internacional, passa para outro, isso aqui está ótimo. Mas não, a gente tem que fazer todos os protocolos, porque dizem que a gente tem que fazer protocolo de tudo. E aí você acaba colocando, se você não mede, você acaba colocando energia pessoal, recursos em coisas que não precisam. Então você tem aqui 10 protocolos, 3 deles estão com um resultado muito crítico, mas você primeiro começou criando 10 protocolos, você nem sabe qual que está pior e qual que está ótimo. Então, digo assim, o racional disso seria primeiro medir, primeiro dados. Então, tanto se você olhar da ponta, que você precisa começar com os dados, como do final. Se você não olhar os dados para ver o que está bom, o que está ruim, você não é que você não sabe o que melhorar, você tem uma percepção empírica do que melhorar, e a tua percepção, a do cirurgião, a do enfermeiro e do gestor é diferente, e você coloca recursos da instituição, e recursos eu falo não só de dinheiro, mas de pessoas, de materiais, em coisas que não são as que deveriam ser as suas prioridades, porque você não está medindo. Então o dado ele está tanto no início do problema quanto no final. E se a gente não conseguir captar esses dados e olhar esses dados de uma maneira automatizável, analisável, a gente não consegue sair desse... Parece que a gente está numa roda viva, né? A gente está correndo atrás do próprio rabo o tempo inteiro e você não consegue ver uma melhor entrega de valor, porque a gente precisa do dado. E resgatando a equação de valor, é importante frisar, não sei quanto que os nossos colegas têm o conhecimento sobre realmente quando você fala de valor, não existe equação de valor sem dados captados a partir do paciente. Se você está só olhando o dado do hospital, você não vai falar de valor. Em qualquer equação de valor tem que existir a percepção da experiência do paciente e os desfechos baseados na avaliação do paciente, em toda e qualquer equação. Então, ou seja, se você não está medindo a opinião do paciente sobre a experiência dele, dos desfechos que ele acha importante no pós-operatório, você não está falando de valor. E aí, quando você pergunta quem foi a última pessoa, o último colaborador, fornecedor que você pagou como modificador de valor,
você vai ver que isso está só no discurso e não está na prática. Porque faltam os dados para a gente fazer essa equação. A gente sabe disso, a gente vem olhando isso já há muito tempo. Nós não temos dados hoje estruturados para poder colocar realmente numa equação de valor como ela foi pensada, estruturada. Aí fica no discurso, fica no PowerPoint, fica na hype, né, da discussão, mas quando você vai na folha de pagamento, não tem ninguém ganhando modificador por valor, por entrega de valor, por performance. Isso é algo que a gente precisa resolver muito rapidamente, e eu acredito, tenho certeza disso, que as instituições do ecossistema que conseguirem resolver essa fórmula antes vão ser as que vão se manter no mercado. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Eu acredito que as instituições elas se mexem, elas se mexem, entendeu? É aquela pergunta que me fazem muito assim, como é que é o hospital do futuro? O hospital do futuro é o teu hospital. A questão é se com ou sem você. Se você vai estar lá, entendeu? Porque as instituições se mexem, as instituições elas investem, elas chegam num ponto, cara, que elas acabam, entendeu? O que muda são as pessoas que estão lá desde a cabeça até o chão de fábrica. É isso que muda nas instituições. Isso está mais que claro. Os hospitais estão aí, tem hospital que tem centenário, entendeu? Sim. Agora tem gente que não dura no hospital uma semana, tá? Ou que está lá colocado com o grupo e de repente é deslocado, né? Vira commodity, sabe? Por quê? Porque Exato. Não se alinhou, justamente, não se alinhou com esse novo drive que é mais do que assistencial, também é estratégico para as instituições de uma entrega de valor adequada, de um valor agregado muito grande, tá? E aí você falou de uma coisa fantástica, né? Que é do medir o dado estruturado. Tá? São dois insights que precisam ser iluminados. Primeiro é medir, né? É uma coisa que é da gestão, é conceito de gestão básico. Se você não mede, você de não. De 60 não anos atrás, né, cara? Não é novidade. Deming, né? O Deming falando que é lá do gestor. Se você não mede, você não sabe. Se você não sabe, você não gerencia. Se você não gerencia, você não tem sucesso. Tá? Então a primeira coisa que a gente bate, conversa já há alguns anos, uma década, é medir. Né? Tem que começar a medir. E a outra coisa que você falou, que para mim também sempre foi uma dor muito grande, que é a gente tem que pegar o dado estruturado, porque o dado que não é estruturado, a gente não consegue extrair conceito. Mas essa parte da sentença, beleza. O que me dói não é essa parte. O que me dói é que o dado está coletado. No ponto de vista da anestesia, da nossa área, o dado ele está coletado. E ao estar coletado, e já foi programado para isso, desenhado para isso, e para quem não sabe, uma curiosidade aqui, eu estava falando com uma colega que já participou aqui do Anestesia de Valor, tem uma iniciativa de educação na anestesia, e ela estava falando sobre a anestesia na síndrome de Cushing, né, do Dr. Cushing, um neurocirurgião famoso aí, foi ele que criou a ficha de anestesia. Foi o Cushing, o mesmo da síndrome de Cushing, o mesmo neurocirurgião, que criou um registro anestésico estruturado, estruturando a informação. Ele era chamado como acadêmico a fazer anestesia em Massachusetts, no Pupil Hospital, e aí ele via muita coisa ruim acontecendo e não sabia o porquê, já com aquela mentalidade empreendedora, estudiosa, né, que depois virou um renomado médico no mundo inteiro. Ele foi o Dr. Cushing, da síndrome de Cushing, que criou o registro anestésico e ele que botou nesse registro a pressão sistólica e diastólica quando ele viu do Riva-Hit na Itália. Ele foi até a Itália, viu, e ele trouxe para os Estados Unidos, então, melhorou o sistema do Riva-Hit e botou também a mensuração da pressão naquele grid estruturado que ele já documentava a frequência respiratória, frequência cardíaca e temperatura, né, dos pacientes. Então ele estruturou. Então o que nós temos aí? Onde é que é a minha dor que eu falo que dói quando eu penso nisso? Que a gente já tem o dado coletado e estruturado e botado cada coluninha lá do nosso grid e tal, os fármacos usados, as técnicas, a gente estrutura o dado ali e daí a gente enterra ele.
Tá? Então, e aí o que você enterra você não mede, né? Você joga para um SAMI, você joga para um CEDOP, sei lá como é que chama, cada hospital tem um nome, e você não resgata mais esse dado, a não ser para faturamento. Tá? E faturamento não é mensuração de valor, faturamento não é opinião do paciente. A opinião do paciente é completamente diferente. Tá? Jorge, agora é o seguinte, então a gente entendendo o valor, entendendo a jornada, entendendo que o perioperatório são 5 tempos, não são 3, tá? Isso tem que ficar disseminado, tá? A gente começa a se perguntar, e eu já conversei com gente com essa teoria, se o nome anestesista está certo, ou se está datado, se simplesmente está desatualizado, né? Porque você não está fazendo dormir tirando a dor, você está sendo, e aí é um termo que ele é ilustrativo, não quer dizer que a gente tem que migrar para esse termo, um hospitalista perioperatório, ou seja, um médico com a função de viabilizar, de azeitar, de fazer essa jornada cirúrgica do paciente ser a melhor possível. Desde lá do pré até o pós-tardio. E hoje eu te mandei um artigo falando que o anestesista é um gestor de saúde, né? Porque tem paciente que só vai descobrir que está hipertenso e o remédio não está funcionando quando vai fazer um pré-anestésico, e isso é sim saúde pública. Sim. Tá? Isso é saúde pública. A hora que você vai avaliar um exame de um paciente, eu já tive paciente que deitou na mesa para fazer endoscopia e saiu para botar o marca-passo. Tá? Saiu da marca da endoscopia para o hospital botar marca-passo, que a hora que eu monitorizei, não, o cara jovem chama a UTI móvel, foi para o hospital e depois ele voltou até para agradecer e tinha posto o marca-passo. Então é o anestesista realmente impactando a saúde das pessoas, não só no momento cirúrgico, mas no crônico, na cronicidade no documento, né? Como é que você enxerga essa nomenclatura, e não se dedicando muito à nomenclatura, porque aí é polemizar, o que não vai trazer resultado prático nenhum, mas além da nomenclatura, a ação do anestesista, e como é que você acha que esse anestesista, quando se envolve, traz valor para o seu trabalho, traz reconhecimento para o seu trabalho? Eu acho que a gente tem que olhar assim as experiências de sucesso, onde as coisas estão funcionando melhor, não tentar inventar a roda do zero, entendeu? Então, faz mais de 15, 20 anos que se comprovou que quando você tem uma equipe multidisciplinar envolvendo anestesista como um dos pontos chaves de preparo do paciente, você tem melhores resultados. Olhando só isso como estanque. Quando você tem um anestesista que envolvido no perioperatório, então não só no pré, mas você vai acompanhar esse paciente, se você tiver um anestesista como numa semi-intensiva, na sala de recuperação você tem melhores desfechos, e você acompanha esse paciente como equipe de dor, como equipe de cuidado, como uma equipe de pós-operatório, você tem melhores desfechos. A literatura é cheia desses exemplos. E nas instituições, normalmente americanas, europeias, que são consideradas referências para a gente, as equipes elas são só daquela instituição e elas se envolvem com os 5 passos. Não necessariamente o mesmo médico, mas a instituição, então a equipe de anestesiologia, ela obrigatoriamente está envolvida em todos os passos desse paciente, nos 5 passos. Então, a gente está tentando fazer um ajuste de um sistema de saúde um pouco disfuncional que a gente tem, onde o anestesista está lá num pequeno pedaço. Desculpa te interromper, disfuncional porque está focado em faturamento, cara. Entendeu? Sim. E faturamento é importante, nós dois sabemos disso, nós somos empreendedores. Sim. Faturamento é importante, não existe, mas a maneira de você trabalhar isso precisa ser um pouquinho mais elaborada com a entrega, não pode ser tão desconectada da entrega assim como está. Entendeu? Exato. Quer dizer, no Mercado Livre você compra alguma coisa e vai perguntar depois para você como é que foi sua compra e tal, qual foi se vale aquilo ali e tal. A gente não faz isso quando faz anestesia no ser humano. Exato.
o pós-operatório tardio não deixa de ser um pós-venda do seu serviço. Você é um prestador de serviço. E pensa na sua cabeça assim, ó, quando que você consumiu algum outro serviço que não seja de saúde e que você não pode avaliar de jeito nenhum. Hoje tem avaliação para tudo, cara. Tem dezenas, centenas de plataformas para você avaliar os serviços. E quando você não conhece, você vai lá e lê, você pesquisa nessas plataformas para ver a experiência dos outros usuários. Entendeu? Você vai num TripAdvisor, você vai entrar num restaurante que tem 2 de avaliação, cara? Ah, não. Só que na saúde isso não funciona assim. E a gente tem que se colocar como um prestador de serviço, né, de alta complexidade, de alta especialização, mas você é um prestador de serviço e você tem que ter o seu trabalho avaliado, seja pela instituição, como também para o teu cliente paciente. Nosso cliente é a instituição, é a operadora, é o cirurgião e é o paciente também. Aí que eu ia pegar. Esses pontos, todos eles são os nossos clientes. Ia ser a minha próxima pergunta, e a gente é tão sincronizado que você já botou o gancho aí. O cirurgião, a percepção de valor vem do cirurgião também. Não tem como separar esse binômio. Enquanto a gente não aprender a fazer anestesia para o paciente sonhar, entendeu? A gente está ainda fazendo anestesia para o paciente poder sangrar e não sonhar, né? A gente tem que entender que existe um binômio ali e que o cirurgião é um cliente e é um cliente que agrega valor, transmite valor, certifica valor. E ele, o cirurgião, realmente fica... e eu tenho pesquisado e entrevistado os cirurgiões, até aqui na Anestesia de Valor, o cirurgião enxerga como um valor agregado muito grande se você fez esse pós no paciente e se gerou algum tipo de relatório para ele de alguma forma. Entendeu? Porque eles, cirurgiões, fazem isso, né? Eles fazem o pós-cirúrgico. Tá? Existe, por exemplo, na ortopedia de coluna, na cirurgia de coluna, até um protocolo chamado SF36, SF36 Plus e tal, que mede a qualidade de vida do paciente, não o resultado da cirurgia. Tá? Não a ferida operatória seca, limpa, cicatrizada, mas a qualidade de vida desse paciente pós-cirurgia de coluna para ver o sucesso da cirurgia ou não. A gente não faz absolutamente nada em relação à anestesia para ver como é que foi aquele pós de uma cirurgia, principalmente ambulatorial, da chegada em casa desse paciente, se chegou com náusea, com vômito, com dor, ansioso, taquicárdico, hipotenso, e tudo isso que a gente sabe que fisiologicamente talvez não tenha um impacto muito grande, que uma noite de sono vai deixar tudo equilibrado, uma boa alimentação vai deixar tudo equilibrado, né? Uma reidratação vai deixar tudo equilibrado, mas psicologicamente, na percepção, tem um impacto grande. Na prática, cara, trazendo para a prática, né? A filosofia está muito clara, mas trazendo para a prática, como é que nós, anestesistas, vamos fazer essa avaliação? Você tem experiência de uma plataforma digital de pós-anestésico. Fala para mim como é que ela funcionava, que experiência você teve com isso? Quando a gente criou o pós, totalmente dentro desse conceito que a gente está falando, então a gente monta linhas de cuidado, né? Porque o pós, se você vai fazer uma colonoscopia, um ligamento do joelho, ou você vai fazer uma cirurgia oncológica, é totalmente diferente. Então a gente tem que ter linhas de cuidado para uma cirurgia bariátrica, para uma cirurgia plástica, que vão ter perguntas e ter cuidados específicos. Então a gente montava um sistema que você vai acompanhando o paciente com pontos de contato e que a gente monta. Então a linha de cuidado vai prever um contato digital com o paciente depois de 3 dias após a alta, 7 dias, depois de 1 mês. E se encerra essa linha de cuidado. Outros pacientes ficavam 2 anos em linha de cuidado. E outros pacientes ficam mais que isso, como a cirurgia bariátrica, com pontos de cuidado, com questionários específicos, e a inteligência do sistema por trás mensura o que pode ser crítico e faz alertas ativos para o profissional que é direcionado para resolver aquele alerta. E aí a gente começou a medir uma série de coisas e tivemos várias surpresas, né? Como sempre, quando a gente mede... Quando você mede, você começa a ter surpresas. E eu recebi alguns contatos, assim, eu recebi um alerta, e agora, o que eu faço? Eu falei, isso é com você?
Eu estou te mostrando que isso está acontecendo no teu serviço. Então, você está agora consciente que esses problemas, essas possíveis criticidades estão acontecendo, e você tem que montar o seu atendimento para isso. Quando eu comecei a estudar para criar isso, eu tive contato com a iniciativa do ISHON, que é um consenso internacional para definir quais são os desfechos esperados. E eles começaram com cirurgias grandes, com cirurgias oncológicas, e uma coisa me chamou muito a atenção. Para cada cirurgia, eles têm uma mandala, assim, um círculo com vários pontos que vão ser avaliados. Desses pontos, normalmente tem ali de 10 a 12 itens que são avaliados no pós-operatório de uma cirurgia oncológica. 3 ou 4 deles são desfechos médicos, clínicos, com os quais a gente se preocupa. Então, pelo menos 2/3 do que é importante para o paciente não está nem na nossa visão, não está nem no nosso foco. E quando não está no nosso foco, não está na tua preocupação, você não toma condutas para que isso vire uma preocupação, uma realidade, e daí você não mede porque você não acha que isso é importante. E quando você põe o ponto de vista, né, o óculos, a máscara do paciente, e você olha isso, a gente está olhando só um pedacinho do que é o final da jornada do paciente cirúrgico, do paciente anestésico cirúrgico. Então, a gente tem que criar isso. Então, eu convido os nossos ouvintes a procurar o ISHON. Na internet, vocês vão ver o quanto tem de desfechos mapeados e questionários de como contatar, e vocês vão ver que tem um universo ainda a ser explorado, principalmente nas nossas instituições. E aqui eu queria chamar atenção para uma outra coisa que você falou antes, cara, assim, nós somos parte de uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, e qual que é a posição do anestesista nesse contexto? Sem desmerecer a função do cirurgião, né? Claro, o cirurgião é extremamente importante, mas quando você olha do ponto de vista dos dados, quem gera os dados do momento da jornada anestésica cirúrgica é o anestesista, e quando o paciente sai do centro cirúrgico é a enfermagem. O cirurgião ele vai gerar de dados um CID e uma indicação e uma descrição cirúrgica. E nós vamos gerar uma ficha gigantesca com talvez milhares de informações a mais do que a descrição cirúrgica. Então, o anestesista é o ponto central da captação dos dados do perioperatório da jornada do paciente anestésico cirúrgico. E como a gente falou até agora, sem esses dados, a gente não vai poder falar de valor. Então, nós estamos numa posição privilegiada nesse momento, porque quem inserir os dados, quem tiver os dados analisáveis e confiáveis, vai ter grande importância, porque a partir disso nós vamos poder falar de valor. Então, o anestesiologista ele tem que ver que ele está numa posição privilegiada nessa análise de valor. Com certeza, a gente fala isso há muito tempo. O anestesista ele tem a faca e o queijo na mão, entendeu? Porque ele que está cuidando desses dados. A gente já falou que sem o dado não tem indicador, sem indicador não tem qualidade, sem qualidade. Então a equação eu repito ela ad perpetuum praticamente, porque ela tem que fazer sentido, entendeu? Senão a gente fica buscando manuais, certificações e tal, e a coisa não muda. E aí vira aquele teatro que você teve muita assertividade e coragem de falar aí, que tira da gaveta o protocolo quando chega a acreditação no hospital, e depois, quando vira as costas, joga lá e toca a ficha do jeito que a gente sempre tocando. E um exercício de imaginação simples aqui, um exercício de imaginação muito rápido e simples, se você fizer esse cuidado, se você trouxer o seu paciente bem informado, no momento pré-cirúrgico, se você fizer uma avaliação pré-indução bem feita, se você fizer um transoperatório com cuidado, fizer aquele pós-imediato com aquilo que a regulamentação determina, que é um cuidado na RPA, e depois fizer esse pós-tardio, é impossível que quem está pegando o paciente, captando o paciente no mercado e trazendo para a mesa cirúrgica, que é o cirurgião, não reconheça o seu valor. É impossível. Exato, é impossível. É impossível que o gestor de um hospital não reconheça o valor que você tem, porque o do cirurgião já tá chancelado, o gestor também, a enfermagem também, ou seja, é isso que a gente discute aqui nesse canal. Como é que eu agrego valor fazendo além de empurrar a Propofol? Exato. Tá? Porque tem que ter técnica para empurrar, tem que ser bom, a gente sabe disso, né? Ninguém está discutindo isso, tá?
mas o que traz, o que a mais traz, o que você tem mais naquela padaria que você sempre frequenta, por que você vai lá? O que você se sente indo lá e não naquela outra que é até 2 quadras mais perto da tua casa? Entendeu? Então a gente tem que começar a trazer essa percepção de mercado para dentro do nosso trabalho como anestesista e deixar de ser um técnico, um tecnicista, tirando o pedido para a indústria farmacêutica em papel, só serve para faturamento. Tá? Jorge, a gente podia ficar aqui 2 dias falando sem parar, disso, né? já passamos por situações semelhantes, mas agora vamos terminar. Assim, a boa notícia é que a gente está trazendo para a Anestec toda essa expertise, todas essas mentes pensantes, e porque estão vivendo entrando numa nova fase, que talvez a gente já soubesse de coração que fosse acontecer por um lado ou pelo outro, a gente não tinha isso pré-definido, mas agora a gente está vivendo isso e eu estou me sentindo bem contente. Fala aí, conta você a notícia. Então, nessa semana faz parte do nosso anúncio que a gente está unindo forças, né? Anúncios, que é a minha empresa de pré e pós extra-hospitalar, unindo forças com a Anestec, e agora somos todos a Anestec, estamos evoluindo, unindo forças, trazendo para o mercado essa solução de 5 tempos de cuidado anestésico da jornada cirúrgica do paciente, sempre com essa nossa visão de dados, de análise, de acompanhamento, de indicadores, para tanto a gente dar aquele suporte cognitivo assistencial para o nosso colega anestesista, que é um dos nossos focos, mas também dando esse dashboard de análise para a qualidade, para a segurança, para o gestor, ou seja, olhando isso de um contexto desde o point of care até o gerenciamento nesses 5 passos desse transoperatório ampliado que a gente precisa olhar para a gente falar de valor e de performance. Eu estou muito feliz da gente estar fazendo essa união e a gente vai trabalhar juntos agora para trazer essa realidade para o nosso colega anestesista e para as instituições também como um todo. Eu acho que quando os nossos meninos no futuro nos perguntarem por que a gente já não começou junto desde o passado, a gente fala, a gente lançou 2 linhas na água, via que fisgava mais, ia lá até a gente conseguir trazer tudo que queria trazer para dentro, né? Ou seja, a gente andou com 2 trilhas até juntar numa só. Eu fico muito contente com isso, a Anúncios agora é a Anestec, traz um capital humano gigantesco, tá? Traz uma expertise de mercado, de ações de pré e pós cirúrgicos que vão complementar realmente tudo que a gente fez até hoje e a gente vai conseguir seguir o nosso propósito, que é promover uma ferramenta para o colega anestesista, feita de anestesistas para anestesistas, com mais evoluída, mais robusta, com foco em cirurgias mais seguras e valor agregado a todo mundo que está envolvido no procedimento. Eu acho que a gente tem, sim, muita coisa para fazer ainda, mas a gente nunca teve tão juntos e tão fortes como estamos agora, e a notícia é essa, então, para o pessoal que nos acompanha e que assiste o Anestesia de Valor, Anúncios agora é a Anestec, e a Anestec passa, a partir de agora, a se envolver mais ainda com essa jornada extra-hospitalar, transformando a proposta de valor em algo tangível, mensurável e melhorando o relacionamento com as instituições, com os cirurgiões e principalmente com esse nosso paciente. Jorge, encerramos aqui esse papo, passou super rápido, entendeu? Queria agradecer essa turma que tem sempre procurado conteúdo no Anestesia de Valor, convidar os anestesistas a acompanhar, falar, opinar, levantar a mão e vir conversar com a gente. Se vocês sabem, tem alguns desses episódios do Anestesia de Valor que vai ser conduzido pelo Jorge Preto, e também tem o podcast do Anestesia de Valor, conduzido pelo nosso amigo Felipe Borges, que tem uma voz de radialista muito bonita e tal. Então o Felipe está no podcast, o que é bem legal também, já tem um podcast dele, vale a pena escutar, tá? Fica o meu tchau, então, esse convite para continuar nos acompanhando. Jorge, se despede e vamos lá. Então, queria agradecer o convite, a audiência. Agora estamos trabalhando junto, né? Jorge, o Diógenes, para não confundir mais um com o outro. Agora a gente está junto, né? Eu sou o Diógenes. E eu sou o Jorge.
E eu acho que é fundamental que os nossos colegas participem dessa comunidade, venham conversar com a gente, tem nossos contatos por vários canais, não faltam canais para nos contatar, e a gente precisa que quanto mais colegas abraçarem essa causa, essa ideia, mais rápido a gente vai evoluir, e eu tenho certeza que nós vamos oferecer um serviço melhor, tanto para o paciente, para a instituição, para todo o ecossistema que a gente está inserido, e trazendo cada vez mais a importância do anestesista nesse contexto da jornada do paciente anestésico cirúrgico. É isso aí. Aqui é para agregar valor ao colega anestesiologista, ao serviço de saúde, às pessoas que se envolvem, porque não existe um bom anestesista sem uma boa enfermagem, não existe uma boa atenção sem uma boa fisioterapia, né? A gente sabe disso, tá bom? Se você concorda, se você discorda, levanta a mão, bota a boca no trombone e vem falar com a gente, tá? Um abraço, tchau, 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 Jorge. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.